Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, há uma expressão do salmista que sempre devemos tê-la diante de nós. Secam as ervas, murcha a flor, mas a palavra de Deus existe desde sempre e para sempre. Isso para nos recordar, por mais que nós sejamos limitados, passageiros, a palavra de Deus subsiste para sempre. E quando nós nos colocamos diante da palavra e deixamos que ela alcance o nosso ser, podemos desde já experimentar um pouquinho da eternidade de Deus. Por isso eu te convido, querido irmão, querida irmã, a acolher esta mensagem da palavra de Deus. É uma graça que diariamente nós recebemos. Poder escutar, refletir e, sobretudo, rezar a palavra de Deus para que saibamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Levantando os olhos, ele viu os ricos lançando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva indigente que lançava 2 moedinhas. E disse: De fato eu vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos, pois todos aqueles que deram do que lhes sobrava para as ofertas. Esta, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, certamente nós já escutamos várias vezes esta passagem da Escritura que narra sobre esta oferta dos ricos e a oferta da viúva. Qual é o ensinamento de Jesus para nós à luz deste Evangelho que terminamos de escutar? É para que nos perguntemos: o que nós estamos oferecendo a Deus? O que nós somos capazes de dispor diante do tesouro do templo que representa o próprio Deus? Acolhamos este ensinamento. O Evangelho começa dizendo assim: levantando os olhos, ele viu os ricos lançando ofertas no tesouro do templo. Portanto, o que Jesus primeiro contempla é esse gesto que os ricos realizam suas ofertas no tesouro do templo. E Jesus contrapõe a esta figura dos ricos a figura da viúva, dizendo assim: viu também uma viúva indigente que lançava 2 moedinhas. Portanto, aqui nós temos essas duas figuras. Por um lado, a figura dos ricos que depositam no tesouro do templo suas grandes ofertas. E contrapondo esta imagem dos ricos, temos a figura desta pobre viúva que coloca no tesouro somente 2 moedas. É importante para a gente, meu irmão e minha irmã, observar o que representa a viúva. A viúva, mais do que uma figura singular, a viúva, ela representa a coletividade. A viúva representa todos aqueles que não têm ninguém por eles, aqueles que não contavam, aqueles que estavam marginalizados, aqueles que estavam à beira do caminho. Por isso, podemos também nós nos identificar com a figura das viúvas. Em seguida, o Evangelho diz assim: E disse: De fato eu vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos. Aqui nós aprendemos do Evangelho o que é mais e o que é menos para o Evangelho. Mais e menos para o Evangelho não tem a ver com a quantidade em si. Por isso Jesus utiliza esta imagem de mais e menos. Por mais que os ricos oferecessem o tesouro quantitativamente mais dinheiro, segundo a lógica de Jesus, a viúva que colocou apenas 2 moedinhas ofereceu mais do que os ricos. Por quê? O próprio Evangelho explica o porquê. Diz o Evangelho
desta forma: todos aqueles deram do que lhes sobrava para as ofertas. Esta, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que possuía para viver. Por isso, a pergunta de fundo para nós é: o que nós oferecemos a Deus? Assim como os ricos, oferecemos somente coisas e oferecemos aquilo que é sobra? Ou, assim como a viúva, nós somos capazes de oferecer o tudo que nós temos? Portanto, é esta a interrogação colocada diante de nós pela Palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós nos contentamos em somente dar a Deus, oferecer a Deus coisas. Mas será que realmente é isso que agrada a Deus? Às vezes pensamos que é suficiente oferecer aquilo que sobra na nossa vida. O que Deus quer de nós? O que nos ensina o Evangelho é que Deus quer de nós tudo. Não basta simplesmente oferecer aquilo que é supérfluo, aquilo que é sobra. Assim como aquela viúva, ela ofereceu tudo o que ela possuía. Essas duas moedas da viúva representam a sua própria segurança. Por isso, quando ela deposita no tesouro do templo as duas moedas, poderíamos, em comparação com a quantidade que os ricos depositam, dizer que é irrelevante. Mas quando entendemos que essas duas moedas é tudo aquilo que ela possui e é a sua única segurança, então nós entendemos que ali naquele gesto, aquela viúva coloca toda a sua vida no tesouro do templo. Por isso, é preciso repetir: e nós, o que apresentamos no tesouro do templo? Meu irmão e minha irmã, terminando este mês à luz deste Evangelho, é preciso que a gente faça uma avaliação de tudo o que vivemos ao longo do ano litúrgico. A Palavra de Deus sempre nos foi oferecida como caminho de iluminação, para que compreendêssemos o que Deus quer de nós. E conforme nos ensina o Evangelho, Deus não quer de nenhum de nós mesquinhez. Deus quer de nós uma decisão corajosa de nos doar totalmente a Ele. Repito, não basta doar a Deus as coisas, não basta doar a Deus o dinheiro que temos de sobra. A Deus é preciso oferecer a nossa própria segurança. Afinal de contas, a nossa segurança é o Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, deixemos que a Palavra de Deus nos interpele e peçamos esta graça de todos os dias nos colocar diante do Senhor e fazer esta entrega generosa do nosso ser, dizendo a Ele: Senhor, somos pequenos, temos pouco, mas tudo o que somos e tudo o que temos, depositamos confiantemente em Tuas mãos. É isso que o Evangelho de hoje deseja interpelar a cada um de nós. Procuremos nos identificar com esta viúva que confia, por isso deposita o seu ser diante de Deus. A figura do rico, aqui no Evangelho, é justamente a figura daqueles que confiam simplesmente nos seus próprios bens e deixam de colocar a sua confiança no Senhor. Por isso eles depositam no tesouro do templo coisas, aquilo que sobra, mas não são capazes de colocar a sua própria segurança, isto é, de colocar o seu próprio ser no tesouro do templo. Conosco, não seja assim, que tenhamos a audácia, a coragem de nos depositar no tesouro do templo, isto é, de nos colocar nas mãos do próprio Deus, confiantes de que Ele é a nossa única e verdadeira segurança. Portanto, que esta mensagem do Evangelho nos encoraje a todos os dias fazer a oferta generosa da nossa vida, como aquela viúva se ofereceu diante do tesouro do templo, colocando as duas moedas que representavam a sua própria segurança, ou melhor, a sua única segurança. Entrega total nas mãos de Deus. Meu irmão e minha irmã, concluindo mais este nosso encontro, hoje diante dessa passagem tão bonita, que nos interpela, que nos provoca, nós queremos manifestar o nosso desejo de ser inteiramente de Deus,
assim como aquela viúva que deposita no tesouro do templo tudo o que ela possui, toda a sua segurança, confiante de que Deus é a sua segurança. Por isso, dirijamo-nos ao Divino Pai Eterno e, como forma de agradecimento, elevemos a Ele a nossa prece. Divino Pai Eterno, Deus de misericórdia, Tu nos deste Teu Filho Jesus. E hoje, Pai Eterno, interpelados pela mensagem do Evangelho que terminamos de escutar, queremos Te agradecer pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. E ao mesmo tempo, Pai Eterno, Te pedir a graça de todos os dias nos confiar inteiramente na Tua bondade, oferecendo todo o nosso ser com generosidade no tesouro do templo, isto é, em Tuas próprias mãos. Ajuda-nos, Pai Eterno, a não oferecer a Ti aquilo que é supérfluo, de não oferecer somente coisas, mas oferecer o nosso próprio ser como oferta agradável ao Teu coração. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.